né? Alguns sintomas que ela pode ter. Eu coloquei aí bem grifado, não precisa de tudo junto. Não precisa ter tudo junto. Na verdade, quando a gente faz o diagnóstico, a gente não precisa ter tudo mesmo, tá? Precisa ter algumas. Eu não vou entrar em detalhe quantas ou etc. Mas são alguns desses sintomas que são persistentes, né? E que atrapalham a nossa vida no nosso dia a dia. Beleza? Por exemplo, primeiro, tristeza frequente, choro frequente também. Então, é você se sentir triste, você se sentir desesperançoso. Às vezes pode chegar a chorar, pode chegar a não a chorar, tá? Às vezes não chora, só se sente triste. Mas não é, por exemplo, perdi uma partida no LoLzinho, tô triste, então eu tô depressivo. Não, não é isso. É algo que a gente sente com uma certa... A gente fala 2 semanas pelo menos, tá? Então, é uma coisa com certa frequência e que atrapalha a gente, tá? Não precisa chegar ao nível de choro, mas tem pessoas que choram bastante, que choram com frequência. Então é o primeiro sintoma e um dos mais importantes, tá? É o primeiro sintoma que a gente vê bastante. Deixa eu ver só o que o pessoal tá falando. É essa parte que preocupa. Se eu te contratar, você pode trabalhar na casa grande e deixar a masmorra. Vocês são fera. Então vamos lá. Primeiro foi a tristeza, que a gente falou. Segundo, perda de interesse. Então, muitas vezes, gente, a pessoa não se sente triste, não chora, não tem essa tristeza, só que ela perde interesse. Como assim perder interesse? É perder interesse em atividades que antes ela gostava de fazer, tá? Por exemplo, eu gostava muito de jogar LOLzinho. Puta, mas agora eu não tenho nem ânimo pra jogar LOL. Não tenho vontade, tô cansado, não quero jogar. Ou, não, eu gostava muito de sair. Hoje em dia na pandemia é difícil, mas pensa assim: sair e tomar uma cerveja com meus amigos. Mas, mano, agora eu não tenho um pingo de vontade, não quero. Puta, gostava de levantar e dar uma caminhadinha de manhã, sair um pouquinho, tomar um ar, mas, mano, perdi o interesse, não quero, não quero, sabe? Então, muitas vezes a gente vê muitos quadros que você não tem a tristeza, você não tem o choro, mas você tem a perda de interesse. Às vezes você tem os dois, tá? Mas são dois sintomas ímpares, tá bom? E o que eu queria deixar claro é que a pessoa, para estar depressiva, ela não precisa estar triste. Ela pode estar com outros sintomas também, tá bom? Então esse é um que eu queria focar bastante aqui. Zoeira. Não, de boa, Japeras, é nóis, mano. Eu só tô dando uma lidinha aqui só pra ver se tem algum comentário, alguma pergunta, ou alguém queira acrescentar alguma coisa. Então, vamos pro terceiro, a balança. Olha a balança, olha a balança. Alteração no peso ou alteração no apetite, tá? E é engraçado aqui porque pode acontecer as duas coisas. A pessoa pode perder peso e pode ganhar peso, tá? Então, as duas coisas podem acontecer. E essa variação, às vezes não chega nem a perder peso, nem a ganhar peso, mas você sente uma diferença no apetite, que também pode ser pros dois. Pode ter muito apetite, como pode não ter apetite nenhum. Então é mais um sintoma que também pode aparecer, tá bom? Agora eu vou só ler as mensagens. Consumo compulsivo de café, outras coisas podem agravar essas coisas? Então, pode. A gente vai até falar isso mais pra frente. Eu quis só jogar alguns sintomas aqui. Boa pergunta, por sinal, Bu. Muito obrigado, eu gostei. Eu vou soltar essas coisas ainda. Eu quis só soltar os sintomas já pra gente já começar a pescar algumas coisas, tá? Eu acho que esses sintomas aqui são uma das coisas mais importantes que a gente tem na live, tá, gente? E são pontos pra gente identificar, e às vezes algum amigo nosso, às vezes na gente mesmo, que a gente pode estar talvez num período que não tá muito bacana. Talvez a gente precise de algum acompanhamento, alguma avaliação, tá? Então vamos lá. Primeiro, terceiro, agora alteração no peso e apetite. Vamos só ler aqui. Depressivos em muitos casos tentam mascarar seu desânimo, fica sempre evidente. Tentam mascarar, geralmente. Uma coisa que vem muito junto, Ita, aliás, obrigado pela pergunta. Muito, 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 muito boa a pergunta. Ótima, a pergunta foi perfeita. Muitas pessoas tentam mascarar, sim. Às vezes tenta levantar, não, vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa, não, vamos sair dessa aí, sabe? Vem naquela mesma questão do que as outras pessoas pensam. Não, eu tô assim porque eu não tô querendo fazer as coisas. Vamos lá, vamos levantar, vamos fazer as coisas e tentar mascarar de alguma forma. Ou às vezes essa perda de interesse tenta mascarar de outra forma, tenta fingir que tá com interesse, sabe? Mas no fundo tá assim, puta, mano, sei lá, foi pra faculdade, tá vendo a aula, tá lá com uma cara assim, puta, e tá prestando atenção na aula, mas no fundo tá assim, mano, o que eu tô fazendo aqui? Eu queria só estar em casa, largado, entendeu? Sozinho.
Então, isso é uma coisa que acontece demais, 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 demais. Falta de vitaminas ou algum tipo de pode causar? Sim, a gente vai falar disso sim, Leozinho. Ótima pergunta também. A busca por coisas que te dão prazer com bebidas alcoólicas, tabagismo, jogos, etc., acabam se tornando fugas, mas a que ponto parte a sendo visto na busca de superar aquela tristeza? Então, essa também é uma boa pergunta, Japeiras. Ótima pergunta também. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, então eu vou deixar só um pouquinho, mas eu vou levantar essa bola, tá, gente? Muito obrigado pelas perguntas. As duas perguntas, do Léo e do Japeiras, a gente já vai bater nelas mais pra frente. Agradeço muito, pessoal. Quarto, o que eu gosto é assim, que vocês vão conversando comigo e eu vou me ficando mais empolgado em falar aqui. Mostra o interesse de vocês, eu fico muito feliz. Então, quarto. Então, a gente falou de tristeza, perda de interesse, alteração de peso e apetite. Insônia, ou essa hipersonia, quer dizer, sente muito sono, né? Também as duas coisas variáveis. A gente pode ou perder o sono e vai dormir 3, 4 horas da manhã, ou dorme picado, a gente dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Ou essa hipersonia que te chama, fica sonolento o dia inteiro. Uma coisa bem importante que a gente fala é quando a pessoa está no estado depressivo, ela tem o que a gente chama de sono não reparador. O que isso significa? Que você só dorme, mas você não se repara. Né? Que o sono é um reparo pra gente, né? Pra nossa cabeça, pro nosso corpo e tudo mais. Só que você dorme e se sente cansado. Às vezes você dorme 12 horas, mas você acorda cansado. Entendeu? Cansado, indisposto, etc. Então, os dois extremos, que nem o peso e o apetite. Ou você pode ter insônia, ou você pode ter muita sonolência. As duas coisas podem acontecer. Tá bom? Continuando. O quinto sintoma. Eu levantei alguns sintomas, tá? Não levantei todos, não. Fadiga, mas eu levantei os mais importantes. Fadiga casa um pouquinho com o que a gente já falou. Mas essa fadiga é o cansaço mesmo em fazer as coisas, sabe? Uma coisa que você fazia antes com muita vontade e era de boa, vai que nem varrer o quintal de casa. Sei lá, varrer o banheiro de casa. É um trabalho que, mano, preciso fazer, vou lá, fechou, já era. Mas às vezes quando você tá no estágio depressivo, você tem um cansaço exagerado, entendeu? Você começa a fazer alguma limpeza, começa a fazer alguma coisa, alguma atividade que antes você fazia tranquilo, você já começa a sentir um cansaço grande, uma exposição bem importante, tá? Então esse é o quinto sintoma que eu quis levantar aqui. Mais um, esse também é bem importante, muita gente tem. Esse aqui, gente, acho que é um dos que eu mais queria falar. Sentir-se inútil e sentir-se culpado. Às vezes, pelo conjunto de outros sintomas que você tem, que a gente acabou de falar, você se sente culpado. Você fala assim, mano, eu tô assim, por que eu tô assim, mano? Eu não presto. Eu sou uma pessoa. Eu não sou um ser humano que nem as outras pessoas que estão aí trabalhando, fazendo as outras coisas. Eu não consigo produzir que nem as outras pessoas. Eu acho que eu sou defeituoso. Eu eu sou inútil. Eu não sou útil pra sociedade. Não sou útil pra minha família. Não sou útil na minha escola, no meu trabalho, na minha faculdade, na minha stream, etc. Então, esse sentimento, ele é voraz. É bem essa pedra aqui que a gente carrega nas costas, gente. Esse sentimento de culpa, mano, isso aí é batata. Muita gente tem. Pode não ter também, tá? Mas muita gente tem. Muitos pacientes que eu atendo, eles vêm com esse sentimento pesado, mano. E é difícil, sabe? Porque a gente sofre. A gente sofre muito quando a gente tá assim. Então, é um ponto que eu queria muito falar com vocês. Então, vamos continuar. Mais um. Acabando, tá? Acabando os sintomas. Perda de concentração, mais um sintoma que pode aparecer. A perda de concentração é basicamente assim, tô focado estudando. Você fica 10 horas estudando, mas você não aprende nada, porque você não tá conseguindo aquele foco, aquela concentração que a gente adquire as coisas, tá? Sabe, por exemplo, quando você pega pra estudar um assunto, você vai, pega rapidinho, pum, já era. É raro, mas acontece. Esse rápido que a gente faz, a gente perde, sabe? Então a gente fica lá matutando, mastigando o assunto, mas a gente não consegue ir pros finais, entendeu? Pode ser concentração no estudo, pode ser concentração no trabalho, pode ser concentração em uma atividade que você faz. Um pro player, por exemplo. A gente tava falando até agora mais cedo. Um pro player de esports. Ele não tá se concentrando nas calls, entendeu? Agora é de fazer o Baron agora no LoL. Puta, não tô concentrado, perdi o tempo, meu time se ferrou por conta de mim e tudo mais. Então, essa perda de concentração, ela é bem importante em vários aspectos, tá?
Mas é também um ponto que pode aparecer. Lembrando sempre, não é tudo junto, tá, gente? Pode aparecer alguns pontinhos que a gente tá comentando, mas não todos. Deixa eu só agradecer o follow aqui, que eu já terminei esse... Espiaz, obrigado pelo follow. Ó, brigadão, viu? Agradeço muito, ó. Sinta-se à vontade pra comentar no chat, pra conversar com a gente. A cada slide que eu vou terminando, eu vou dando uma lidinha no chat, vou agradecendo os follows, tá, gente? Agradeço demais mesmo. Deixa eu só ler, tem 2 comentários aqui. Tem um do Ajax, que é o Bu, né? Esse ponto pode chegar a ser aquele famoso síndrome do impostor? Pode. Pode. Pode ser mais ou menos isso. De a gente... Pode ser. A gente se sentir como se fosse um impostor mesmo, né? A gente se sabota, né? O Japeras. Como diferenciar desânimo, falta de motivação de burnout e depressão? Digo isso porque já achei que estava com burnout, pode ser que fosse... Boa pergunta, Japeras. O burnout é outro assunto também, mas ele também tá bem vinculado com a depressão, tá? O burnout, a gente vai até falar algumas coisas aqui que se assemelham muito com o burnout, mas também é um tema extremamente prevalente, né? Que tá muito vinculado com excesso de estresse e trabalho, né? Que a gente fica esgotado, né? O burnout é um assunto legal também pra gente comentar nas lives de saúde mental. E assim, a pergunta que você fez foi diferenciar. Na verdade, nós, em si, diferenciarmos é difícil. Geralmente a gente precisa de um auxílio de outra pessoa pra ela analisar pra gente. Então, a gente vai falar até mais pra frente, um médico, um psicólogo, terapeuta, pra ele começar a dar algumas ideias pra gente do que a gente pode ter. Mas uns pontos que eu tô querendo lançar aqui é que não são coisas isoladas. Por exemplo, não é só uma tristeza. Pode vir uma tristeza, pode vir a fadiga, insônia, pode vir outros sintomas. Não precisa ser tudo isso, não. Pode ser só 2, 3, assim, que te atrapalham bastante, que a gente já pode fazer um diagnóstico, às vezes fazer um tratamento, que é o que a gente vai falar mais pra frente, como é que a gente faz. Então, geralmente, não só um sintoma, mas a gente vai vendo os conjuntos que vão casando com a gente. Digamos que a pessoa gabaritou esse sintoma, mas é certo que ela tem depressão? Não! Que às vezes, assim, por isso que às vezes a gente faz uma análise subjetiva nossa, mas às vezes quando a gente vai passar em consulta, avaliação com algum profissional, às vezes não tem o mesmo diagnóstico, mas pode ser sim, são indícios, né? O que a gente quer passar nessa live são indícios pra gente saber, pra gente explicar pra alguns amigos nossos, colegas, e talvez possa ser sim uma depressão, tá? Na dúvida, cara, eu acho que vale a pena buscar uma avaliação, tá? Então a minha ideia aqui é lançar uma pulguinha na orelha, assim, falar, mano, será que não é? Entendeu? Será que a tal pessoa também não tá assim? Será que não vale a pena ela passar por uma avaliação? Ela começar a fazer algumas coisas que a gente vai falar hoje na live? Entendeu? Deixa eu... Vou ler mais 2, tá? Vou ler a do Ajax e do Espiazzi também, que colou aí com a gente agora. Também é normal se sentir triste e nervoso ao mesmo tempo e cair em choro, esse tipo de coisa, só de ouvir algumas coisas. Isso pode entrar nos sintomas depressivos também? Pode e não pode. Às vezes pode ser uma depressão, às vezes não. Às vezes pode ser só porque a gente tá meio sensível no momento, às vezes não é uma coisa que tá seguindo a gente há muito tempo. O que a gente trabalha muito é com o tempo que pode estar seguindo. Se já faz mais de 2 semanas, se é um negócio que já tá persistente. Então, o tempo é muito importante. A intensidade é importante também. E o que eu acho super fundamental para qualquer adoecimento mental é: está afetando o seu dia a dia? Você se atrapalha com isso? Se tivesse te atrapalhando, independente de todos esses sintomas, vale a pena uma avaliação. Então, esse ponto é fundamental. Saber se está te atrapalhando, tá? Porque às vezes é uma coisa passageira, a gente tá meio sensível no momento e tudo mais, a gente chora, se sente mal, tal, não sei o quê. Mas depois de 2 dias, 3 dias, acabou, entendeu? Então não, tranquilo, isso aí a gente é ser humano, a gente passa essas variações, isso é normal. Ah, o Dan tá aí também. Ô, Dan. Obrigado, querida, por ter colado aí, mano. Valeu mesmo. Aí eu vou ler aqui o do Spiazzi. Ponto muito interessante. Estou há 400 dias em casa, trabalhando em home, saí poucas vezes. Puta, cara, sim. E hoje tenho crises de ansiedade, às vezes forte. Qual a diferença de um psicólogo e um terapeuta? Cara, ótima pergunta. Falei cara, não sei se é... Desculpa, é mania de falar cara, tá, gente? Perfeita essa pergunta. Nossa, perfeita, perfeita, perfeita. Até é uma coisa que eu ia comentar mais pra frente também. Mas o que a gente avalia... Eu, no consultório, eu vejo muito isso. Às vezes a gente não sentia nenhum sintoma, mas hoje a gente tá sofrendo por conta de estar fazendo home office. A gente não tem a separação do ambiente de trabalho com o ambiente de lazer. Fica tudo a mesma coisa, tudo misturado, vira uma bagunça.
Coisas que a gente fazia antes, por exemplo, sair, dar uma caminhada, a gente não sai porque a gente tem medo de se contaminar com Covid. Não sai mais pra um bar pra tomar uma cerveja, comemorar um aniversário, datas festivas. Então, tudo isso, por motivo de saúde, óbvio. Mas tudo isso também ajuda a gente a adoecer mentalmente também. E você perguntou sobre a diferença, eu vou até ampliar mais isso também mais pra frente. Diferença de terapeuta e psicólogo. Assim, o terapeuta que a gente fala ele pode ter feito outro curso, tá? TO, que a gente chama, né, que é um curso diferente. O psicólogo, ele também faz terapia, né? Só que ele é um profissional que fez psicologia, que se formou em psicologia, né? Então, geralmente são profissionais que estão separados, ramos de profissão, que tem médico e enfermeiro, entendeu? Então eles têm uma avaliação diferente, mas os dois fazem avaliações legais. A gente vai até comentar mais pra frente. Eu não sou psicólogo, né? Então eu vou falar por cima, tá? Mas a gente tem a diferença psiquiatra, psicólogo, terapeuta, são ramos diferentes, mas que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. Vamos continuar, gente? Eu vou continuar aos poucos. Agradeço todo mundo aí que tá colando aí, gente, de verdade. Eu nem sei se eu agradeci o Thomas Aires pelo follow. Tô agradecendo agora. É nóis. Ó, vamos lá. Continuando. Sintomas. Voltando pros sintomas. Um dos últimos agora, acho que é o último. Não sei se tem mais algum, acho que não. Ideação de morte. A gente pode ter. Às vezes não é uma ideação de morte em si, tá, gente? De pensar em se matar, tá? Mas pode ter também, tá? Esse é um tema legal também que eu queria comentar algumas coisas. Às vezes essa ideação de morte não é ideação de morte, ela é uma vontade de sumir, tá? Que é o primeiro estágio, assim. Puta, mano, só tenho vontade de ir pra caverna, entendeu? Ficar numa caverna lá isolado, deitado, tá ligado? Puta, eu tenho vontade de subir uma montanha e ficar lá sozinho. Eu sei que não é ideação de morte, não é, tá? Mas é um primeiro estágio, assim, de que também talvez não tenha alguma coisa legal com a gente, sabe? Pode chegar à vontade de morrer, assim. Puta, mano, tenho vontade de morrer, mas eu não pensei numa forma em fazer isso, sabe? Pensar em morte, pensar, puta, por que eu não, sabe? Podia me jogar no prédio, podia me jogar na frente de um carro e fazer isso. Mas eu não vou fazer porque eu não tenho coragem. E pode chegar no ponto, gente, da gente planejar, tá? Planejar os planos certinhos de como vai chegar às vias de fato, tá? Então tem todos esses estágios. Claro que um estágio tem mais gravidade do que o outro. Mas são estágios diferentes, mas que podem aparecer em maior ou menor grau. Aliás, uma coisa que eu queria comentar nesse estágio, gente, que é uma coisa que a gente precisa também tirar da cabeça, junto com aquele negócio de que não é frescura, é que esse ponto de ideação de morte, falar sobre ideação de morte, de vontade de morrer, de se matar, não tem que ser tabu, tá? Por exemplo, se você for numa consulta com um médico, com um psicólogo, com um terapeuta, eu sei que às vezes é difícil a gente falar, mas se perguntar, tem que ser sincero, tem que falar. A gente já tem pesquisas, a gente já sabe sobre isso, que falar sobre vontade de se matar não leva ao suicídio, tá? A ideia é a gente conseguir alcançar isso, porque às vezes é uma coisa que atrapalha tanto a gente, que a gente tá pensando na ideação de morte, no suicídio, e tá tão intrínseco na gente, mas a gente tem tanto medo de falar, porque às vezes a gente é religioso, a gente sabe que é pecado pela religião, dependendo da nossa religião, a gente tem medo de falar porque da pessoa achar que a gente é fraco e tudo mais, mas se você tem isso na cabeça, você precisa passar por uma avaliação, sabe? Porque é uma coisa que pode acontecer, e é um sinal, é um sinal de que a gente tá precisando de ajuda, entendeu? E não é o que eu quero deixar claro aqui, que não é uma coisa que tem que ser um tabu de falar, sabe? Tem muitos médicos que não gostam de falar, é uma coisa que a gente até trabalha com os outros médicos, com colegas nossos, é que não é tabu, entendeu? A gente tem que falar sobre isso, e é um tema que é importante, porque muita gente não fala, tem medo de falar sobre essa ideação de morte, por vários motivos, mas é um ponto legal da gente pensar, sabe? Agora, terminando esse slide. Obrigado, Bu, pelo sub, mano. Obrigadão pelo apoio, velho. De verdade. Você deu um sub pro Hermanão, você é um monstro, velho. Deixa eu ler aqui as perguntas, ver se tem algo. E tem melhor que é coach. Mano, coach é difícil. Porque a gente não tem nenhuma pesquisa sobre coach e se realmente significa bem pra nossa saúde mental. Então a gente pensa melhor em talvez um acompanhamento. Eu entendi a ironia tudo, mas é foda. E é um negócio que a gente bate bastante com receio, sabe? Das pessoas aí seguirem a orientação de algum. Que coach é um negócio muito amplo, né?
gente não sabe o que a pessoa fez, que curso que a pessoa fez, no que ela é formada, qual a responsabilidade que ela tem com isso. Então, quando a gente tá lidando sobre saúde mental, né? É um ponto que a gente tem um pouquinho de receio, sabe? Porque às vezes um coaching, ele fez um curso de coaching na internet e quer tratar essas coisas de uma forma que não é a forma correta. Então, é legal, muito bom você ter levantado isso aí. Então, é um ponto que a gente tem que tomar. Eu não tinha levantado isso aqui na live, mas é um ponto pra gente tomar um certo cuidado. Aí o Japeras pergunta: bom ressaltar a importância do trabalho complementar psicólogo com psiquiatria. Exato. A gente vai falar sobre isso mesmo, Japeras. É isso mesmo. A ideia é complementar o tratamento. A gente ampliou muito o tratamento para depressão. Agora aqui, ó. Vou até voltar aqui um pouquinho. Então, esses foram alguns sintomas que eu levantei, tá, gente? Lembrando tudo que não precisa de tudo junto. Mas você pode ter algumas coisas, tá? E são sinais que é legal a gente procurar uma avaliação. Esses sintomas já estão durando o tempo, estão atrapalhando a nossa vida. Vale a pena a gente passar por uma avaliação. A avaliação em si não precisa ser direto com o psiquiatra, tá? A gente pode, às vezes, passar por um clínico geral, por um médico, por um psicólogo. Pra gente vai falando as coisas e aí a gente vai ter uma avaliação. Vou falar sobre isso melhor mais pra frente. Mas que às vezes para muitas pessoas é difícil chegar no psiquiatra, né? Por conta do... Às vezes depende do SUS. No SUS às vezes é um pouco difícil de conseguir passar pro psiquiatra e tudo mais. Mas às vezes você passar já com algum outro profissional de saúde, um médico, mesmo que seja um clínico geral, já vai te dar um norte, tá? Então isso é bem importante.